Vocês estão vendo aí o slide? Sim. Sim. Sim, né? Tá. Então vamos lá. Vanderberg, pode começar, meu amigo. Muito bem, vamos lá. Essa aula é em continuação a uma aula anterior, onde nós falávamos dessa função acusativa. Na aula anterior, nós nos detivemos a um dos usos dessa função, que foi você marcar na frase aquele termo ou aqueles termos que desempenham a função de objeto direto. Daí a gente ter chamado de acusativo de objeto direto. Para a Valéria que está chegando, não se assuste. A frase em Esperanto, ela é uma frase extremamente bem cuidada. Todos os termos, elas têm suas marcas próprias, de tal forma que a gente pode pegar a Eu estou ouvindo frase. muito pouco. Vou falar um pouquinho mais alto. Melhorou assim? É o seu volume, Mari. Vai lá embaixo. Já aumentei o volume lá aqui no celular, mas não dá para ouvir quase nada. Depois que eu É. desliguei o áudio, aí Não, talvez você. Será que você não desligou o áudio que você está falando? Você apertou num local lá que diminui o volume do vídeo. Ligue lá de novo onde você ligou, porque o seu áudio ainda está falando, né? Então você não desligou. Você apertou lá no botão lá, uma parte que tem, que você aperta, que diminui o volume da aula. Lá em cima. Aperte de novo lá. Aqui, ó, Mari. Ah, não dá para ver, não, no celular. Ah, eu apertei também para ver. estou ouvindo mesmo. Sai e volte de novo, Mara. É melhor. Pronto, peraí. Ó, você está falando bem alto. Aumentou o volume. Pronto. Pronto, agora o volume voltou. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Pronto. E a mim, você está me ouvindo? Sim. Muito bem. Pronto. Então Pode vamos continuar. retomar. Nós falávamos que esta aula do acusativo de direção e de omissão de preposição são aulas complementares à aula anterior, onde nós falávamos dessa função do acusativo. Essa função, ela tem tríplice aplicação. Na aula anterior nós falamos a aplicação que marca o objeto direto na frase. É importante que a gente frise nesse momento, para quem está chegando agora principalmente, que a frase em Esperanto, ela é muito bem estruturada, com cada elemento tendo a sua marca própria. Isso é importante porque facilita a identificação de cada elemento a ponto de permitir ao ouvinte, ao falante, ao leitor, ao escritor, mexer com a ordem dos elementos da frase sem que se perca o seu significado final. Então, nós podemos inverter o sujeito com o objeto direto, com o objeto indireto, os complementos, botar na frente, botar no meio, botar atrás, o verbo na frente e atrás, porque todos eles, ao entrar na frase, trazem marca bem individualizada, marca própria. E isso é uma das grandes vantagens da língua internacional frente a qualquer outra língua étnica ou nacional que cresceu de forma, até certo ponto, desordenada. Como o Esperanto é uma língua que se produziu praticamente um estudo de laboratório, o autor em si, ele evitou que a gente incorresse nessa dificuldade. Aparentemente, isso pode trazer ao iniciante alguma dificuldade, mas só aparentemente. Vocês vão perceber que com o passar das aulas, com o conhecimento das diversas peculiaridades de cada termo da frase, isso fica de fácil uso e é extremamente elegante e claro. Muito bem, quando nós dizíamos na aula anterior, falávamos do acusativo de objeto direto, é porque o objeto direto, ele é marcado. Agora nós vamos encontrar agora uma outra marcação com acusativo, que é aquele momento em que você, ao falar, você está querendo mostrar uma direção.
uma direção, uma mudança de direção. E quando você se refere aí na omissão de preposição, de novo, é um artifício, é um artefato que foi criado por Zamenhof para tornar a frase um pouco mais enxuta e mais elegante. De tal forma que a gente vai se deparar com esses fenômenos com extrema frequência. Toda frase, praticamente, você vai lidar com acusativo, por isso é muito importante que, desde o princípio, a gente se detenha um pouquinho para entendê-lo a fundo. Então, depois disso, nós vamos ter mais dois elementos formadores de palavras, que são o prefixo mal e o sufixo ei. Então, vamos lá, Roberto, próximo slide. Muito bem, vamos aqui para o acusativo de direção. Normalmente, não vai para o acusativo a palavra precedida de preposição. Isso é uma regra. Quando você tem uma preposição regendo uma palavra, ou seja, depois da preposição, logo depois vem um substantivo, esse substantivo, normalmente, por uma questão da própria característica da preposição, você não vai essa palavra não vai para o acusativo, não vai receber a letra que marca o acusativo, que é a letra N. Esqueci de falar, para quem está começando agora. O acusativo é uma função que é marcada no final da palavra, ter a letra N. A gente acrescenta ao substantivo, ao adjetivo, ao advérbio, o N, para dizer que aquela função está sendo regida pelo acusativo. Então, quando você tem uma preposição na frase, normalmente a palavra que segue não recebe N. Isso é uma regra geral, tá certo? Continuando. Pois, se a palavra está regida de preposição, ela não é objeto direto. Ou seja, o objeto direto é marcado pelo N, tá certo? E aí nós não temos uma preposição. Se você tem uma preposição, a palavra seguinte não recebe o N. Mas, no caso, nós vamos chamar isso, quando aparece esse N, não mais objeto direto, mas um complemento preposicionado. Essa coisa pode parecer, no princípio, um pouco complexo. Objeto direto necessariamente refere-se a um complemento do verbo. Se tem verbo e o verbo precisa ser complementado em seu sentido, sem auxílio de preposição, a palavra que se segue é o objeto direto. E ela necessariamente vai vir marcada pelo N. Caso contrário, se não houver verbo, se a frase não estiver, esse complemento não estiver respondendo a uma necessidade do verbo, mas necessariamente só da preposição, aí nós vamos ter um complemento preposicional. Então nós vamos ver isso aí com exemplos, para ficar mais claro. Então aqui nós temos essa frase. La birdo flugas en la chambra. Ora, aqui nós temos o verbo voar. Se eu tivesse essa frase, la birdo flugas, o verbo voa, o pássaro voa, essa frase está completa. Essa frase não precisa de um objeto direto. O verbo não está precisando que seja complementado, né, com um objeto direto. Se você pegar uma frase diferente, o pássaro bebe água. Se eu disser o pássaro bebe, e eu não disser o complemento, essa frase ficou incompleta. Você imediatamente pergunta, bebe o quê? Então você sente que o verbo beber cobra um complemento. E quando você complementa o verbo beber, por exemplo, la birdo trincas, que é o verbo beber. Aí você vai ter que colocar, por exemplo, água, aquo. Você não vai botar só aquo. Você vai pegar a palavra aquo e vai colocar um N depois, para você dizer que aquele aquo, nessa frase, está na função de complementar um verbo. Ou seja, é um complemento para o verbo que se chama objeto direto. Essa é a primeira função do acusativo. Colocar um N quando a palavra complementa o sentido de um verbo, e aí se chama objeto direto. Na frase agora, no quadro, é diferente.
Se eu digo labirdo flugas, essa frase está completa. O pássaro voa. O pássaro está voando. Eu disse, labirdo flugas, o pássaro está voando. É suficiente. Agora, quando eu coloco esse en lacham, que aqui é uma circunstância de lugar, poderia não ter vindo na frase, não estaria a frase incompleta. Aqui é um acréscimo à frase, é uma circunstância de lugar. E aí, você tem en lacham. Aí nós temos aquela primeira observação que foi feita no quadro anterior. Normalmente, uma palavra que vem depois de uma preposição, ela não vai precisar, não vai vir com objeto, com N. Não vai, porque não há necessidade. O pássaro voa na sala, dentro da sala. Esse N dá a ideia de lugar. Em, na, dentro da sala. Pronto, a frase está completa. Agora, onde é que vem o acusativo de direção? Não é mais o acusativo de objeto direto, mas o acusativo de direção. Eu quero, com essa frase, demonstrar algo além do que está aqui nessa originária. Eu quero ir além. Eu quero dizer que o pássaro voa, agora, para dentro da sala. Perceba aí, nós estamos aqui nos dirigindo a um local. Nós estamos mirando uma direção. Nesse momento, o Esperanto traz essa novidade, que em algumas línguas até aparece também, de forma diferente do Esperanto. Porque a necessidade de você mostrar uma direção, em toda língua você vai encontrar. E as línguas têm suas maneiras de expressar isso. Aqui em português eu digo, para. Se eu dizer, o pássaro voa dentro da sala é alguma coisa. Mas se eu disser, o pássaro voa para dentro da sala. Então, eu estou usando aí duas proposições. Dentro da sala, dentro. É uma estrutura que é uma proposição. Para é outra proposição. Então, nessa hora, o Esperanto ele vai usar o N em vez de uma preposição. Ele vai usar o N. E aí vai sofrer, esse N vai aparecer nessa frase. A gente vai ver agora em seguida. Vai lá, Roberto. Seguindo. Aí tá, essa frase é a tradução da frase. O pássaro voa no quarto ou na sala. Alô? Mari, parece que tá saindo volume aí. Alguém tá falando aí perto, né? Você clica na tela e aperta mudo, ativar mudo, que aí desliga o som. Em vez de ser naquele lugar que ficou antes. Posso continuar? Por favor. Alô? Então, veja aí, essa frase inicial, ela pode ser traduzida assim: o pássaro voa no quarto, ou está voando no quarto, ou o pássaro voa dentro do quarto, o pássaro está voando dentro do quarto. Você veja que no quarto, dentro do quarto, são sinônimos, mas aí você tem dentro de, é uma locução propositiva, é uma proposição. No é a proposição em. Então, essa frase está plena. A outra frase que vai vir em seguida, onde o N vai aparecer após o substantivo chambro, que é quarto ou sala. Vamos lá. Pode usar o acusativo, mesmo após a preposição, quando se tiver que indicar movimento em direção a um alvo. Aí, essa maneira de dizer é uma maneira de dizer. Eu prefiro dizer assim, nós vamos usar uma outra preposição marcada pelo N para mostrar essa movimentação em direção a um alvo. Vai lá, mostra a frase. Vanderberg, explica o que é acusativo. Olá. Labirdo flugas en la chambro. Acusativo é uma função que vem das línguas clássicas. Nós não temos essa palavra na gramática da língua moderna, da língua tradicional moderna. Nós chamamos de objeto direto. Não é? É uma função complementar, ela complementa, ela traz um adereço, um significado adicional àquela palavra que está recebendo o N. Nesse caso aqui, o pássaro voa para dentro do quarto. Você veja bem, dentro de é preposição, é da ideia de preposição. Para também. Voa dentro.
dentro da ideia de lugar, preposição de lugar. Para também. Então, nós temos, em português, duas funções prepositivas colocadas antes do substantivo, ligando, né, esse substantivo ao verbo, não é? E esse verbo não exige objeto direto nem objeto indireto. Ele não exige. O que ele exige, ele não exige é nada. O que ele tem aqui depois dele é um complemento circunstancial, uma circunstância. Nessa situação, esse N que foi acrescentado, ele vem exclusivamente para mostrar que o pássaro saiu de um ponto X e foi para um ponto Y. Então, a gente coloca essa explicação para poder ver a razão de ser, mas nós não temos que ficar sempre pensando nessas coisas. Quando você encontrar esse N aí, tá certo? Você tem apenas que perceber se o verbo que está sendo usado, ele é um verbo que demanda, que permite que o sujeito saia de um canto e vá para o outro. Eu vou dar um outro exemplo para você ver com o paralelismo. Por exemplo, você tem um rato na sua sala. O rato está correndo debaixo da mesa. Ora, debaixo é a ideia de preposição, né? Acima, embaixo, do lado, toda essa preposição, que dão uma noção de lugar. Ele está correndo debaixo da mesa. Ele não está saindo de um local para outro local. Ele está correndo. O verbo correr dá a ideia de movimento, como o verbo voar dá a ideia de movimento. Se dá a ideia de movimento, o movimento pode se circunscrever a um local, ou ele pode dar uma ideia adicional em que esse movimento parte de um ponto distante do ponto-alvo. Sai de uma sala e vai para uma outra. Sai da terra e vai para dentro do mar. Coisas desse tipo. Esse tipo de noção de deslocamento faz com que, em Esperanto, você não use uma preposição, mas você use o N. Essa função é demonstrada, é acusada através do uso da letra N. Então, quando eu digo o pássaro voa em la chambro, ele está voando, mas dentro da sala. Se eu disser o pássaro voa para dentro, em vez de eu usar uma preposição para, eu vou usar o N no final do substantivo. Então, isso aí é o que se chama acusativo de direção. Isso se usa demais, demais. Né? Eu corri para o quarto. Eu corri dentro do quarto. São duas situações com o mesmo verbo. E o verbo correr, ele não precisa de objeto direto, nem objeto indireto. Ele, quando muito, a frase traz um adicional que é um complemento de lugar. Por exemplo, existem outros complementos, mas nós estamos nos referindo aqui ao complemento de lugar. E esse complemento de lugar, quando inclui a noção de mudança de direção, que sai de um ponto em direção a um outro alvo, nós não vamos usar a preposição. Ele vai ser representado no substantivo e no adjetivo que acompanhar o substantivo pela letra N. É diferente da função anterior. Eu comi carne. Carne é objeto direto. O verbo comer exige um complemento. E esse complemento também é no acusativo. É o acusativo de objeto direto. Vai receber um N. Então, o N para o objeto direto e um N para mostrar essa direção mudada de um ponto para outro. Muito bem. Adiante. Omissão de preposição. Olha, aqui a omissão é maior ainda. Se na anterior eu omiti a preposição em relação ao português, eu não usei o para, eu usei um N no lugar, aqui a omissão clara da preposição é diferente. Não há a questão dessa direção mudada, não. Mudança de direção em busca de um novo alvo, não. Então vamos ver aqui. Este é o terceiro e último emprego normal do acusativo. Adiante. Omissão de preposição.
Acontece que pode-se, às vezes, omitir preposição que se considera desnecessária à compreensão da frase. E é uma maneira um tanto, no meu entender, forçada. A preposição, ela pode sofrer. Um pedaço de morango. É porque tinha Hein? acabado. Eu não entendi. É porque tem alguém com o áudio ligado e as pessoas estão falando lá no ambiente que a pessoa tá e tá transmitindo aqui. Roberto, você Ah, teria tá. como desligar o áudio de todo mundo aí, como anfitrião? Não. O pessoal ainda não tem muita familiaridade, a Vanderberg aí não sabe desligar o áudio, sabe? Não, Pronto, claro, isso. agora deu certo, Kelton. Muito bem, então vamos adiante. Obrigado. Nesse caso aqui, quando ele diz assim, acontece que pode-se, às vezes, omitir preposição que se considera desnecessária à compreensão da frase. Veja bem, vamos analisar um pouquinho a maneira como essa coisa foi colocada. A gente pode, praticamente sempre, o Esperanto é uma língua que nos permite falar tudo com muito pouco. Esse é um dos grandes recursos de facilitação para o aprendizado da língua. Toda língua, na sua complexidade, ela é muito analítica, ela tem muita coisa para poder conseguir explicar um pouco. Esperanto, você explica tudo com muito pouco. E isso é uma questão de pura percepção. Isso é o tempo que a gente vai adquirindo. Claro que você pode falar com todos os elementos necessários, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, aqui antes de entrar no tema. Se eu disser assim para você, em português, são 8 horas. Eu usei o verbo são, eu usei o numeral 8 e usei o substantivo horas. Nós temos 3 elementos para dar a ideia de hora. Só aquela hora. O Esperanto, ele pode dizer estas lá, oca, horo. Ele usou, inclusive, foi 4 palavras. Não é? É a forma bem analítica de você dizer uma coisa. Mas, em Esperanto, eu posso dizer assim, ocas. Olha que coisa, eu usei uma palavra só agora. Eu peguei. Você pega essa frase toda, qual é o núcleo mais significativo dessa frase? É o numeral 8. Você está querendo se referir à hora. Então você pegou o ok e você colocou uma terminação do verbo no presente, as. Ocas. Se eu disser ocas, qualquer esperantista em qualquer parte do mundo tem. Eu fui muito sintético, eu reduzi de 4 para 1. Em português isso não existe, embora talvez até algum falante de Esperanto tenha começado a usar isso na língua portuguesa e criou-se uma quantidade de coisas que vão nessa direção, não reconhecida pela gramática. Eu disse assim, está oitando. Se eu disser para você, está oitando, no contexto em que alguém perguntou as horas, você vai entender que aquilo significa são 8 horas. Se eu disser oitou, eu conjuguei um numeral como se fosse um verbo. Isso não existe em português. Mas nós estamos cada vez mais aderindo a esse tipo de falar, buscando uma síntese na linguagem falada. Isso está sendo, começou a ser usado, como eu digo assim, sextou. Sextou, eu peguei sexta-feira, que não tem nada a ver com verbo, e eu transformei num verbo no passado. Opa, sextou. Quem é que não entende isso na língua portuguesa? A gramática aceita isso? Não. Então, esse tipo de compreensão no uso de uma língua para facilitar o discurso, a conversação, essas coisas, o Esperanto é muito cheio dessas coisas por amor à síntese com clareza, sem que a gente perca a clareza. Então, aí entra essa omissão de preposição. Não é que a preposição seja desnecessária. Ela, dentro de um estilo formal da gramática, ela é necessária. Mas você pode, sem criar problemas, pelo contrário, facilitando o aprendizado e a compreensão, não é? E até com muita elegância, vocês vão ver, de estilo, você pode fazer com que uma preposição seja tirada e quando você tira, para você não perder a lógica da coisa,
você vai usar o acusativo. Você está acusando que aquilo lá houve uma intromissão, houve alguma coisa de alteração, que aqui, nesse caso, a gente vai chamar, por falta de outra determinação na língua portuguesa, de omissão de preposição. Vamos ver como é que isso acontece. Isso também ocorre em português e várias outras línguas. Bem, adiante. Esperando, essa omissão de preposição deve ser compensada com o emprego do acusativo, ou seja, do N. O N é uma maneira de a gente chamar de acusativo, como o Clérito perguntou, acusativo é isso, é o emprego desse N para preencher algumas funções fundamentais na organização das estruturas, dos elementos da frase, né? Esses 3 elementos, basicamente. Adiante. Então, veja aqui, nós temos uma frase plena. Mi laboras dum latuta tal. Essa frase, ela está completa, perfeitamente correta dentro da gramática normativa mesmo. Eu trabalho, ou eu estou trabalhando durante o dia todo. Esse dum é uma preposição. Só que se você pegar o começo da frase, me laboras, eu estou trabalhando. Você, de fato, não precisaria de mais nada para essa frase. Eu trabalho, eu estou trabalhando, essa frase está completa. Quando eu coloco o restante da frase, ela não está atendendo a uma necessidade de complemento do verbo no sentido de complemento direto. Né? Como eu como carne. Se eu disser eu como, está faltando. Se eu disser eu trabalho, não está faltando nada. Tá certo? Né? Diga assim, eu obedeço. Sim, obedece. A quem obedeço? Ao Pai. Aqui é um complemento do verbo obedecer, porque se eu disser eu obedeço, tá? E completo. Mas esse ao Pai, ele vem complementando o sentido de obedecer com o uso da preposição a, que se juntou ao artigo o de um pai, ao Pai. Tá certo? Aí são 2 situações de complementação necessária de um verbo que a gente chama de transitivo. É um verbo que pede objeto direto ou objeto indireto, ou os dois, em algumas coisas. O verbo dar, eu dei, o quê? Um livro ao aluno. Eu tenho 2 complementos. Um livro complementou o significado do verbo dar sem uso de preposição, mas ao aluno complementou o significado do verbo dar, mas com auxílio da preposição a. Essas 2 situações, elas são muito bem definidas. Mas aqui eu trabalho. Ele não precisa nem de um objeto direto, nem de um objeto indireto. Essa preposição aqui, dum, vai trazer um complemento agora temporal, diferente das frases anteriores. Na sala do quarto, o pássaro voava no quarto, aquilo lá é um complemento de lugar, não é? É um adjunto, adverbial de lugar. Aqui é um adjunto adverbial de tempo, é introduzido pela preposição do. Então, essa frase está completa. Eu trabalho durante o dia todo. O dum está aí a preposição. Eu posso simplesmente, por efeito de estilo, não é? Para tornar mais sintético, mais elegante, tá certo? Eu posso mexer nessa frase usando essa função do acusativo de omissão de preposição. Isso é importante, é uma função muito importante. Esperanto é uma coisa que simplificou essa função em relação às outras línguas. Como é que ele faz? Ele tirou lá o dum. Quando ele tira o dum, aí o que restou, não é? Com isso, a gente já viu que o lá, que é o artigo, ele é uma palavra invariável. Ele não varia nunca, ele permanece do jeito que está. Mas o adjetivo tu tá e o substantivo tago vão receber o N. O substantivo que é o chefe desse comboio aí nessa história. Ele recebe o N. Como ele recebe o N, o adjetivo que o acompanha, o adjetivo, ele vai concordar com o substantivo. Se o substantivo estiver no singular, ele vai para o singular. Se o substantivo estiver no plural, vai para o plural. Se ele estiver no acusativo, aí no caso com N, ele também vai para o acusativo e recebe o N. Então, eu trabalho de tudo. É a mesma frase, só que eu tirei um dum e usei, acrescentei no lugar dele, tutantava. Isso é muito usado. Efeito estilístico extraordinário, traz uma elegância, uma sonoridade muito interessante, uma maior fluidez
na fala, tá certo? Existem outros recursos para fazer coisas semelhantes, que a gente vai ver depois, tá certo? O Esperanto, ele tem uma série de recursos para levar o usuário da língua a sentir-se gratificado pelo seu próprio embelezamento no uso da fala, no uso do ouvir a língua, do escrever a língua. Adiante. Bom, virando a página, nós vamos para um outro capítulo agora, continuando tratando de prefixos e sufixos. Aqui nós temos o prefixo mal, um prefixo extraordinariamente bem escolhido por Zamenhof. O que foi que ele fez? Ora, se você, nós vamos estudar os antônimos, se você pegar a língua portuguesa e qualquer outra língua, você vai ver que o tratamento desse tema é muito desorganizado. Por isso, criando muita dificuldade para o estudante, para o falante, até para o nativo. Observe o seguinte, se eu digo assim, porque o conceito de antônimo, ou seja, a ideia oposta, contrária, é um conceito intuitivo. Qualquer criança percebe isso cedo. Se eu disser assim, qual é o antônimo de bonito? Aí você diz, é feio. São duas palavras distintas, de origens diferentes, que você necessariamente tem que aprendê-las para pareá-las, entendendo que aquilo lá são palavras opostas, contrárias em termos de significado. O antônimo de grande é pequeno, palavra diferente de novo. Você vê que o seu vocabulário começa a ficar pesado, porque você vai ter que aprender essas línguas. Se você vai aprender essa língua na língua estrangeira, é tempo que você vai gastar. Português você vai aprendendo porque vai usando, é natural. Feio, bonito, grande, pequeno. Mas assim, qual é o antônimo de, poxa vida, de avarento? Eu pego um conceito de surpresa, praticamente, porque você sabe que é avarento e você sabe o que significa conceitualmente o contrário de avarento, mas a palavra não chega para você. Não chega porque não é tão usual. Mas você tem na própria língua coisas como, por exemplo, feliz. Qual é o antônimo de feliz? É infeliz. É a mesma palavra, só que você usou o prefixo in, que dá uma ideia contrária. Não é? Completo, incompleto. Não é verdade? Comum, incomum. Por que a gente não faz sempre assim, com o in? Não ficaria mais fácil, mais econômico? Eu aprenderia só uma palavra e usaria o in para poder mostrar a ideia contrária. Mas o problema é que as línguas, elas se comportam dessa forma um tanto anárquica. Não é? Em português, você pode chegar e dizer assim, igual. Qual é o antônimo? É desigual. Você usou um outro prefixo para fazer a mesma função, que é dar a ideia contrária, formar um antônimo. Proporcional, desproporcional. Humano, desumano. Você está aí criando palavras. Quantas palavras se fazem antônimo com des, com in? Por exemplo, horário, anti-horário. Normal. Normal. Você tem uma quantidade enorme de palavras em português que formam um antônimo com o in, com o des, com o ante, com o a, e por aí vai. A língua torna-se encharcada e complexa. Exige muito esforço, muito acúmulo de vocabulário. Sem contar os antônimos que são feitos com palavras totalmente diferentes, como nós dissemos no começo. O que foi que... Imagina o chinês aprendendo português. Ele vai aprender a fazer um antônimo da palavra grande. Ele sabe que alguns antônimos se fazem com o in. Ele pode pensar que é em grande. Ou então desgrande, ou antigrande, ou a grande. Ele pode pensar mil coisas, até se fixar em pequeno. Isso demanda tempo. Demanda esforço. E torna complexo. O que foi que ele fez? Ora, uma vez que você pode fazer antônimos usando prefixo em alguns casos, eu vou escolher um e vou usá-lo para todos os antônimos dessa língua. E ele foi na língua francesa, ele dominava vários idiomas, e ele pediu emprestado esse prefixo que é usado pelos franceses para formar alguns antônimos, como nós usamos o in, o des, o ante, o a, etc. E ele elegeu esse prefixo. É mal, simplesmente foi. Então eu digo assim, bona é bom ou boa. A gente vai ver aqui. Passei o próximo slide, Roberto. Tá aí. É bom ou boa. Se eu disser mal, bona,
Eu vou ter um antônimo. Mal ou mal. Uma outra palavra aí para a gente ver. Varma é quente. Mal varma. E o interessante, sabe o que é? É que você pode fazer antônimo de verbos. Por exemplo, o verbo amar é ame. Como é que eu faço o verbo odiar? É mal ame. Malame. Mal ame. Tá entendendo? Mas ele pode ser fazer antônimo de substantivos. Tá entendendo? Por exemplo, amo. Amo é o amor, mas malamo é o ódio, certo? Mas ele pode fazer antônimos de advérbios. Então, ele vai fazer antônimo de advérbio, substantivo, de adjetivos e de verbos. Então, isso, e até de. Não, vamos ficar por isso aqui. É suficiente, porque aí a gente vai entrar no outro capítulo. Então, veja que riqueza de coisas. Você pode, inclusive, pregar a palavra mal, ele não é uma palavra, é um, um prefixo. Ele não tem vida própria. Ele é usado para poder se juntar a uma palavra. Mas você pode pegar esse prefixo e fazer uma coisa que as outras línguas não fazem. Ele colocar um O depois. Se eu colocar um O depois de mal, fica malo. Malo. Eu agora transformei o prefixo num substantivo e dei a esse substantivo vida própria. O que é que significa malo? É o contrário. La malo de bona, estas malbona. O contrário de bom é ruim. Então você transformou num substantivo. Se você colocar um A depois, mala, você formou um adjetivo, né? Mala directo, direção contrária. Directo é direção. Mala, directo é direção contrária. Male é advérbio. Male é advérbio. Poxa vida. Ao contrário, da ideia de ao contrário, ou contrariamente, você está criando palavras novas em classes gramaticais distintas a partir de uma coisa que nem palavra era apenas um prefixo. E você pode até conjugar. Mi malas. Eu estou dizendo o contrário. Você pode fazer isso. Então, o Esperanto tem essa riqueza de possibilidades que avança, faz com que você avance em termos de domínio de contextos, de conteúdos, de noções, certo? Enriquece, você avança demais. Você lendo um romance Esperanto, você se perde em alegria, em êxtase até, porque isso abre seus horizontes, faz com que você avance e aprofunde-se no meandro conceitual da língua. Isso é muito rico. Adiante. Lumo. Lumo é luz. É um substantivo. Mas malumo, nós não temos letras dobradas em Esperanto. Quando você... não existem palavras com letras dobradas, palavras primitivas. Quando você precisa dobrar um L, é porque você tem uma palavra composta, né? Nesse caso, formado pelo prefixo que, por sinal, terminou em L. Nesse caso, elas duas têm que ser pronunciadas. Malumo, malumo. Rapidamente, mesmo falando rapidamente, você consegue distinguir os dois. Uma coisa é você dizer malumo e outra coisa é você dizer malumo, malumo. É a escuridão, luz e escuridão. Luz, lumo, malumo, escuridão. Adiante. E agora, vamos para o capítulo dos sufixos. Se o prefixo vem antes da palavra, o sufixo vem depois. Sufixo que serve para indicar um lugar relacionado à raiz da palavra. Esse sufixo ei se escreve com J, você sabe que o J, o nome dessa letra é io, não é? E o som dessa letra é um som de um I, mais curto do que o I vogal, porque isso aqui corresponde a um I semivogal. Então é ei, ei, é o som dessa partícula, assim, né? Desse sufixo. Então, ele indica o lugar. Então, lerne é aprender. Mas onde é que a gente aprende? O local de aprender é o lerneio, é o local onde você aprende. Escola é um local onde você aprende, não é? Então, lerneio pode significar escola. Mas, num outro contexto, pode significar alguma outra coisa diferente. Mas lerneio é escola. Adiante. Bane é banhar. Baneio é o banheiro, o local do banho. Baneio. Tá certo? Escribe é
escrever, escribeio, é o local onde você escreve, né? É, como é que a gente chama? Escribeio em português, é o local onde você trabalha, né? Agora me fugiu em português. Bovo é boi. Boveio é o local onde você coloca os bois. É o curral. E aí você sai criando, então você veja, você parte de uma raiz e coloca um sufixo, você está criando, porque uma coisa é você dizer boi e curral são palavras diferentes. Você ganhou tempo aqui e economizou uma palavra. Bovo ou boveio. Não é não? Nade é nadar. Nadeio é piscina. Nadar é uma coisa, piscina é outra palavra diferente. Então você sai ganhando demais. Você enriquece o seu léxico, o seu conjunto vocabular, né? Adiante. Foi o último, né? Gente, me perdoem se eu estou sendo um pouco prolixo ou elevado em termos de conceituação, ou uso de explicações gramaticais. Mas eu tenho certeza que isso, com o tempo, vai enriquecendo, vai fazendo com que vocês despertem para compreender e amar melhor aquilo que todo mundo detesta, que é o estudo da gramática. Quando você estuda Esperanto, você rapidamente se familiariza com a beleza que é o estudo da gramática, porque o Esperanto vai abrir perspectivas simplificadoras, não simplistas, mas simplificadoras, para que você não tenha receio de adentrar no estudo da gramática. E você vai ganhar muito no estudo da língua portuguesa, no estudo de qualquer outro idioma que você se aventure a querer estudar ou que já venha tentando estudar. Fica essa minha recomendação. Não desistam, porque nós não desistimos. Nós não temos pressa, nós temos apenas a convicção de que o Esperanto veio para ficar e que não ficar com ele não veio para viver uma vida suprema, uma vida feliz, uma vida fraterna. Muito obrigado. Muito bem, meus amigos. Muito bem, Vanderberg. Muito grato. Danko em Esperanto. Meus Desde aqui, amigos, cara. Desde aqui. Muito bom a aula quer de dizer, hoje, não viu? pôde nada. Querem alguma coisa? Muito bom. Mari, Valério, meus amigos, vocês gostariam de Valeu. fazer alguma pergunta para o Vanderberg? Alguma dúvida? Eu não, tranquilo. Valéria, liguei o seu microfone que está desligado. Você tem que ligar. É, Pronto. pronto, Tá me ouvindo? estamos ouvindo. Valéria, Eu estou completamente perdida, mas assim, deu para sentir que não é esse bicho de sete cabeças. E o Vandersberg, né? Eu quero Isso. agradecer pela leveza, mas assim, eu queria indicação de uma boa gramática portuguesa atual, porque hoje em dia são tantas gramáticas. Eu adoro português, adoro, gosto muito de português. Então, assim. Talvez Evanildo Bechara seja uma boa gramática. Pode botar lá, ô Roberto. Cara, eu vou. É, é, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar no grupo um PDF de um livro que tem uma gramática que a gente está usando aqui, bem simplificada, que vocês vão entender perfeitamente. Tá bom? Tudo que nós estamos fazendo Ela aqui quer em tem lá nesse português. livrinho. Tem Ela quer em português. português. Em português, porque faz tempo, É, eu tô fora faz tempo, e eu gosto muito de. Aí quando ele fala sufixo, prefixo, aí eu digo, meu Deus, eu não me lembro mais de nada, entendeu? Adjetivo, claro que eu sei Uhum. verbo, essas coisas todas, então eu gostaria muito de uma Aí a indicação. aula 1, a aula 2 e a aula 3, eu já coloquei lá no grupo aqui enquanto a gente conversava, tá disponível lá. E tem também as aulas, já são mais de 50, quase, acho que já passaram até de 60, né, já faço de ser assim. Roberto? Que são lá no curso, no canal Conhecendo o Espiritismo, da Evelyn Freire, o Roberto tem lá várias aulas lá ensinando, lá já tá bem avançado, tá bom? Eu Tá, mas coloquei o link no vou grupo. começar, eu vou começar do comecinho, tá? Aí eu Pronto, é o preciso da melhor. gramática. Mas, Pois boa Valéria, tarde, pessoal. eu coloquei Oi, Roberto. lá o link, agora, eu acabei de colocar o link no grupo que você entrou, Ah, que tem sei. esse link, tem todas as aulas, desde o comecinho também, para você pegar, viu?
Ok, Vou eu colocar também acompanho, esse livro, eu sigo a Evelyn também. tá Aí bom? você não Já esqueça coloquei da o livro. gramática, da gramática. É, Muito obrigada, vou colocar o Até gente. livro mais, tudo também. de bom. Tchau, gente. Gratidão. Parar de gravar, né? Vou parar de gravar.